Olá, turma! Vamos dar início à nossa terceira aula sobre o direito previdenciário e o futuro do direito previdenciário. Como nós falamos na nossa aula anterior, o INSS é um órgão que trata, sobre o controle do regime de previdência social, que é o chamado RGPS, e vai ser responsável pela análise e concessão dos benefícios das aposentadorias, os auxílios, as pensões e os salários maternidade e família. Agora nós vamos ver um a um esses benefícios. Lembrando que as aposentadorias por tempo de contribuição são um dos critérios para esse tipo de aposentadoria, é o tempo de contribuição para a Previdência, com exceção de professores de ensino básico que podem se aposentar em menos tempo. Então, no caso, o homem, 35 anos de contribuição, a mulher, 30 anos de contribuição. O professor homem, 30 anos de magistério e a professora mulher, 25 anos de magistério. A aposentadoria por invalidez será concedida mediante os requisitos elementares definidos pelo INSS. Então, ao ser comprovados esses requisitos, a aposentadoria por invalidez será concedida imediatamente. Conforme nós vimos, nesse tipo de aposentadoria é vedado aos portadores de doenças pré-existentes e deve ser precedido do recebimento de auxílio-doença. Então, não é simplesmente requerer aposentadoria por invalidez e estar tudo certo e definido. Ela só vai ser concedida mediante esses requisitos elementares, sendo não concedida em caso de doenças pré-existentes e sendo necessário ainda o recebimento de auxílio-doença. Aí sim configurar a aposentadoria por invalidez. Na questão da aposentadoria por idade, onde muitos não conseguem completar o tempo de contribuição, que acabam optando pela aposentadoria por idade. Então, nós vamos dar continuidade agora aos auxílios que nós iremos estudar. O auxílio-doença. O auxílio-doença será devido ao segurador que ficar incapacitado para suas atividades habituais por mais de 15 dias. Então, somente a partir de mais de 15 dias será configurado o auxílio-doença. Se for 13 dias, 14 dias, 12 dias, não configura a solicitação do auxílio-doença. O auxílio-doença é um dos benefícios devidos por incapacidade dos segurados que estiver total ou temporariamente incapaz para exercer as suas atividades. Esse tipo de benefício, esse tipo de auxílio, também está previsto na Constituição, no artigo 201. Conforme nós mencionamos, sempre recorrer à Constituição Federal e à Lei 8212 de 91 e 8213 de 91. Para a concessão, deverão ser cumpridos 3 requisitos para a concessão do auxílio-doença. E quais serão esses requisitos? O primeiro, carência. Carência diz respeito ao mínimo de 12 contribuições mensais. O segundo requisito, qualidade do segurado. Portanto, para ter jus ao auxílio-doença, o outro requisito é ser contribuinte do INSS. E o terceiro é a incapacidade para o trabalho. Conforme nós falamos, mais de 15 dias consecutivos de afastamento. Aí, sim, será devido ao auxílio-doença. Quem recebe o auxílio-doença não pode trabalhar, com algumas exceções. Quando o segurado exerce mais de uma atividade e ele fica incapacitado apenas para uma delas, nesse caso ele pode continuar trabalhando, mesmo recebendo o auxílio-doença. E o benefício vai começar a ser recebido a partir do 16º dia de afastamento e vai terminar com a recuperação da capacidade para o trabalho, que é o caso que tem que fazer a perícia para cessar o auxílio-doença e ele retomar as atividades habituais. No caso da pensão por morte,
Essa pensão será devida aos dependentes do segurado e não ao próprio segurado. Esse auxílio também está previsto na Lei 8.212 e na Lei 8.213 de 91. Portanto, ele é devido ao dependente do segurado, independente se ele estiver aposentado ou não. O requisito é ser segurado do regime previdenciário. A lei entende como dependentes apenas o cônjuge, companheiro e filhos. Essa questão é muito comum a pessoa ter dúvida em quem é dependente. Então, somente cônjuge, companheiro e filho. Se for tio, sobrinho, irmão, não entra como dependente. Não é reconhecido pela lei. Já o salário maternidade, o que seria o salário maternidade, ele é devido a todas as seguradas da Previdência Social. Ele é devido tanto para as gestantes quanto para as adotantes. Então, mesmo para quem adota filhos, ele é concedido o salário maternidade. No salário maternidade, né, tem estabilidade até 5 meses após o parto. Referente ao auxílio reclusão. Esse auxílio será pago aos segurados do INSS durante o período de reclusão ou detenção. Ele será pago ao dependente do segurado, uma vez que ele está preso e vai ser concedido enquanto durar a reclusão ou a detenção. E é importante nós mencionarmos aqui também a questão do DSR, que também vem disposto aqui como benefício do INSS. Ele vai estar na Lei 605 de 49. O que significa o DSR? O DSR é um descanso semanal remunerado. Ele é um direito garantido pela Constituição e possui 2 reflexos diferentes. Então, um é o reflexo do repouso semanal pela semana trabalhada. Nesse caso, o empregado terá direito ao descanso de um dia da semana e geralmente aos domingos. E lembrando que sempre deve estar previsto também em contrato essa questão do DSR. O outro reflexo do DSR vai ser referente à remuneração sobre os adicionais recebidos. É um acréscimo de remuneração sobre adicionais recebidos durante o mês. O DSR será de 24 horas consecutivas e ele é garantido a todo trabalhador, seja urbano, rural ou doméstico, sendo que a concessão de folga não deve ultrapassar os 7 dias consecutivos de trabalho. Não será uma observação importante, é que não será devida a remuneração do DSR quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior. E o acordo do banco de horas também não exime o desconto do DSR em casos de faltas não justificadas. Então, nós vemos aqui, né, os principais benefícios da assistência social e vamos passar ainda por algumas. A assistência social também vai ser devida pelo INSS, entre eles a saúde, que será um direito de todos e um dever do Estado, sendo que a regulamentação e a fiscalização será feita pelo SUS, além da assistência social, que, assim como a saúde, é prestada a quem necessita, independente de recolhimento à Seguridade Social. Então, conforme nós vimos no quadro anterior da nossa outra aula, eu vou até voltar lá, mais para um pouquinho adiante, para nós relembrarmos quem terá o direito aos benefícios e quem não terá direito de acordo com a contribuição. Entre os benefícios, nós temos que falar também sobre o salário acidente. O salário acidente também vai ser devido ao segurado quando houver a redução da capacidade para o trabalho. Então, esse também está previsto na lei. E um outro salário, que é o salário família, que vai ser um benefício mensal concedido aos trabalhadores que possuem filhos até 14 anos de idade.
Então, lembrando que todos esses benefícios estão previstos na Constituição e estão garantidos por lei. Então, ficar sem um desses direitos, desses benefícios, né, de acordo com o cumprimento desses requisitos, é ilegal. Nós vamos relembrar também ressaltar, né, que no caso do trabalhador autônomo, ele vai poder escolher o tipo de contribuição e não vai ficar sem o amparo da assistência social. O autônomo vai ser enquadrado no INSS como contribuinte individual. Então, eles trabalham por conta própria e devem contribuir obrigatoriamente para a Previdência e, como autônomo, eles vão recolher de forma normal ou simplificada, de acordo com o rendimento, e o que irá definir será o rendimento, o recolhimento mensal, que em média é 20% do recolhimento mensal. Então, nós passamos pela nossa aula com todas as exigências, todos os benefícios da Previdência e todas as exigências que devem ser cumpridas para que esses benefícios sejam atendidos e realmente concedidos. Uma questão muito importante é a questão da aposentadoria, que nós frisamos bastante, e caso vocês tenham dúvida, nós estaremos à disposição. Só vou relembrar aqui para vocês mais um pouquinho nessa nossa aula a questão da aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário, porque isso pode suscitar um pouquinho de dúvidas. Então, essa parte nós vamos retomar. Deixa eu vir aqui. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário, que é uma das principais reflexos, né, da reforma, leva em conta apenas o tempo em que o segurado contribuiu para que ele possa pedi-la. Então, para conseguir, devem ter de contribuição os homens 35 anos e as mulheres 30 anos. O valor é feito uma média dos 80% dos maiores salários recebidos desde julho de 1994. O resultado dessa conta é o que seria a aposentadoria integral. Já o valor da aposentadoria integral vai ser multiplicado pelo fator previdenciário. O resultado da multiplicação é o valor da aposentadoria que a pessoa irá receber. Então, o homem, um exemplo que nós vamos dar aqui. O homem tem 55 anos de idade e o tempo de contribuição 35 anos. A média salarial dele é R$3.000. Então, a aposentadoria dele vai ser de R$2.061. É uma fórmula matemática aplicada para definir a aposentadoria do trabalhador junto ao INSS. Acaba sendo uma fórmula. Essa parte realmente é um pouquinho mais complicada e é um pouquinho mais chata. Mas, infelizmente, é muito burocrático e é necessário. Então, nós passamos pelos principais requisitos e pelos principais pontos de mudança da reforma previdenciária. Nós vimos em nossa aula que, referente à aposentadoria, que a melhor aposentadoria é aquela com maior renda mensal inicial e concedida no momento certo, proporcionando maior retorno financeiro de acordo com o que já contribuiu ou o que ainda vai contribuir. Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula. Eu vou fazer só um breve resumo, porque esse tema acaba sendo muito controverso e acaba sendo um pouquinho complexo. Então, nós vimos que a reforma previdenciária acaba sendo decorrente da reforma trabalhista e um direito acaba sendo reflexo do outro. As leis procuram, essa reforma foi feita pelo governo, tendo em vista essas transições e o cenário político e econômico desde 2017 até os dias atuais e mexer em alguns reflexos, como horas extras, férias e entre outros benefícios que nós vimos. Nós vimos que o direito previdenciário é regido por princípios e princípios esses que são garantidos pela Constituição. E ele vai amparar o direito à saúde e à assistência social,
propiciando uma igualdade isonômica, onde ele procura igualar os iguais e diferenciar os desiguais. Ele procura dar uniformidade e equivalência de benefícios a serviços às populações urbanas e rurais. Ele procura ser seletivo no tocante à escolha do tipo do benefício e distributivo, definindo o grau de distribuição, o grau de proteção que vai ser devido a cada um. Então, pela seletividade e pela distributividade, os benefícios serão direcionados para a população de baixa renda e abrangendo um maior número de cidadãos. Ainda o direito previdenciário prevê a preservação dos benefícios em caráter permanente sobre o seu valor real, que é o da irredutibilidade do valor de benefícios. Ou seja, os benefícios previdenciários não podem ter o valor reduzido pela inflação sob pena de inconstitucionalidade. Então, reduzir qualquer tipo de benefício, sim, é inconstitucional e é crime, tem previsão legal. Nós vimos ainda que cada segurado terá a obrigatoriedade de efetuar contribuições para a manutenção do sistema segundo a sua capacidade econômica. Então, haverá igualdade material no financiamento. Quem ganha mais vai pagar mais para que ocorra a justa participação no custeio. E por esses princípios, irão garantir a estabilidade da Seguridade Social, uma vez que ao ser atribuído o ônus vai ser distribuído, o ônus do custeio aos segmentos específicos da sociedade. Então, ao cidadão contribuinte, bem como a União Federal, o Estado e os municípios. Então, nós vimos que o princípio mais importante da Constituição Federal é o princípio da solidariedade social. Conforme nós orientamos desde o início da nossa aula, sempre se basear pela Constituição Federal e pela Lei 8212 de 91 e 8213 de 91. A parte escrita, essa parte teórica da lei, está disponível para vocês também no conteúdo do nosso curso. Então, é importante contribuir para a Previdência, mesmo que seja autônomo, para que o cidadão tenha garantido a aposentadoria quando não estiver mais trabalhando, quando parar de trabalhar. Então, vai ser uma segurança quando você parar de trabalhar. E a Previdência, em contrapartida, irá conceder os benefícios, seja por doença, invalidez, mortes ou licenças. Então, a Previdência será responsável pelos principais benefícios e aposentadoria e será regulada pelo INSS. Então, o INSS é que vai regular e controlar todo o funcionamento do regime da Previdência Social. Lembrando que quem tem direito a receber esses benefícios serão os trabalhadores autônomos, os assalariados, os domésticos, os rurais e os contribuintes individuais, que são os autônomos. Serão concedidos os benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, a pensão especial, o salário-maternidade e o salário-família. A pensão especial, nós não chegamos a comentar propriamente aqui na nossa aula, mas será concedida a portadores da síndrome de talidomida, que é uma doença. E nós lembramos que todos os trabalhadores que possuem a carteira de trabalho assinado já estão segurados do INSS e a contribuição já é descontada automaticamente na folha de pagamento de acordo com a proporção do salário de cada um. E quem não tem a CTPS assinado pode fazer a inscrição, assim como o autônomo, para fazer as contribuições mensais e ter direito a receber os benefícios previdenciários futuramente que são previstos na lei, que são o auxílio-doença, lembrando que o auxílio-doença será devido para aquele segurador que ficar incapacitado para suas atividades habituais por mais de 15 dias. O autônomo
também vai se encaixar nessa regra caso ele esteja contribuindo esteja fazendo a sua contribuição mensal. Então, os requisitos são a carência mínima de 12 contribuições mensais, ele ser contribuinte do INSS e ter a incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Então, não pode, por exemplo, você ficou 12 dias afastado, impossibilitado de trabalhar, retornou um dia e aí se afastou novamente. Aí não pode, porque tem que ser os 15 dias consecutivos. É a mesma coisa se ficar afastado 14 dias, voltar a trabalhar no 15º dia, e aí no 16º ficar afastado novamente. Aí vão ter que contar de novo os 15 dias novamente para ter o direito ao auxílio-doença. E quem recebe o auxílio-doença não pode trabalhar até que seja recuperado totalmente a sua capacidade para o trabalho após a devida perícia. A pensão por morte, que será devida aos dependentes do segurado, que são cônjuge, companheiro e filho, outros parentes em linha reta não serão considerados dependentes. O salário maternidade, que vai ser devido a todas as gestantes e adotantes, além da estabilidade no trabalho de 5 meses após o parto. O auxílio reclusão, que será pago aos dependentes do segurado, né, que é uma vez que o próprio segurado estará preso e será devido em razão da prisão ou reclusão do segurado enquanto ele estiver nesse período recluso. E a questão da aposentadoria, como nós vimos, da carência das contribuições, de no mínimo 180 contribuições, além do salário família, que será o benefício mensal dos trabalhadores que possuem filhos até 14 anos de idade. Então, essa foi a nossa aula, o nosso curso sobre direito previdenciário e futuro previdenciário. Então, nós passamos por algumas reformas trabalhistas, vimos os reflexos e as mudanças no direito previdenciário e vimos que todas essas questões estarão sempre embasadas por lei. Então, nenhum benefício será pago fora da lei e todos os benefícios são garantidos por lei sob pena de inconstitucionalidade. E sempre que tiverem qualquer dúvida em relação a essas questões, mesmo no dia a dia, por exemplo, como que você vai se aposentar, se você pode, se você não pode, os requisitos, recorram sempre à lei, que é lá que estarão todas as respostas. E sempre agir de acordo com o que determina a lei. Então, na questão previdenciária, vocês terão por base a Constituição Federal, além dessas duas leis que estarão disponíveis para vocês por escrito aqui no decorrer do nosso curso. Nós vamos ficar por aqui. Espero que tenha sido muito útil e produtivo essa nossa aula e desejo todo o sucesso profissional a vocês. Até a próxima!